Oi galera, tudo bem? Vamos lá, eu peço que vocês entrem lá no Poliedro School. Olhem lá o capítulo 3 e 4, tem um capítulo que fala sobre a tabela periódica, onde já tem uma videoaula disponível e os exercícios. E o outro fala do diagrama de Linus Pauling, que é distribuição eletrônica, onde não tem vídeo. Então, o objetivo desse material que eu estou disponibilizando para vocês é ensinar como que eu faço a distribuição eletrônica dos elementos da tabela periódica, ok? Antes, vamos só colocar uns pontos importantes da tabela periódica. Primeiro, a tabela periódica não é para ser decorada, tá? Não se preocupem, vocês não vão decorar a tabela periódica. A tabela periódica é para ser consultada. Ela vai fazer o quê? Ela vai me fornecer dados dos elementos que eu preciso. Os dados dos elementos vai estar tudo lá. Os elementos são colocados em ordem crescente de número atômico. Começamos a tabela periódica sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita. Bom, portanto, então, eu tenho que conhecer a origem da tabela periódica, classificar os elementos segundo a tabela periódica e relacionar a configuração eletrônica da camada de valência com a sua posição na tabela periódica, que é isso que nós vamos utilizar para saber fazer a distribuição eletrônica. Bom, a tabela periódica, ela organiza os elementos químicos a partir do número atômico em ordem crescente. Já expliquei para vocês onde fica o número atômico e o número de massa de cada elemento da tabela periódica. Isso nós vimos na última aula, lembram? O diagrama de Linus Pauling, em conjunto com a tabela periódica, ele vai ajudar a fornecer informações sobre os átomos que formam esses elementos. Como dito, o diagrama de Linus Pauling se baseia em subníveis de energia do átomo para organizar os elétrons. Então, nada mais esse diagrama que eu tanto falo, ele vai o quê? Organizar os elétrons. Ele é um organizador de elétrons, ok? Elementos de uma mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. Bom, vamos voltar a falar do átomo para eu explicar onde ficam essas camadas da eletrosfera. Um átomo é composto por um núcleo. Neste núcleo eu tenho prótons e nêutrons, ok? E ao redor do núcleo eu tenho a eletrosfera, onde fica essas camadas. Essas camadas da eletrosfera são representadas por letras K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada permite um número máximo de elétrons. Exemplo, a primeira camada é o K, ele comporta até 2 elétrons. O L, a segunda camada, até 8, e assim vai sucessivamente até chegar na 7ª camada. Eu fiz uma tabelinha para vocês colocando as camadas eletrônicas, o número máximo de elétrons e os subníveis de energia. O que são os subníveis de energia? São essas letras. Níveis de energia são S, P, D e F. O S comporta até 2 elétrons, o P até 6, o D até 10 e o F até 14 elétrons. E aí eu mostro e apresento para vocês o diagrama de Linus Pauling. O diagrama de Linus Pauling é composto por nível, subnível e quantidade de elétrons. Assim, a partir deste esquema, Pauling organizou os elétrons segundo uma ordem crescente de energia nos diferentes subníveis. Usando setas diagonais, encontra-se a seguinte sequência. Eu já coloquei aqui na sequência o diagrama de Linus Pauling para você, ok? Agora vamos resolver uns exemplos, eu pegando os elementos da tabela periódica e falando eletrônica. Olha o lítio. O lítio, ele tem número atômico 3. Voltando, o elemento, o número atômico fica abaixo do elemento, o número de massa fica acima do elemento. Onde encontramos isso? Na tabela periódica. O lítio tem número atômico 3. Então, vamos começar lá, ó. A distribuição eletrônica começa por 1s2. Então, tá aqui, ó, 1s2. 2 elétrons. Só que eu preciso de quantos elétrons? 3, porque o número atômico do lítio é 3. Então, vou continuar a sequência da tabela periódica. Vou olhar lá no diagrama. 2s2 é a sequência.
2s2. Só que se eu colocar 2 ali no elétron, ele vai ultrapassar meu número atômico do lítio, que é 3. Então, o que eu faço? Eu posso diminuir o último elétron, que eu chamo da última camada de valência. Eu posso diminuir. Então, olha só, ó. Ao invés de colocar 2 aqui, eu posso diminuir para 1. Por quê? Meu objetivo é chegar em 3. Vamos somar? 2 elétrons aqui, com 1 aqui, ficou 3. Bom, então terminei de fazer essa distribuição eletrônica do elemento lítio. Vamos para outro exemplo. O carbono. O carbono tem número atômico 6, ok? Então, eu tenho que seguir o diagrama de Linus-Pauling para fazer a distribuição eletrônica. Então, eu começo lá, ó, com 1s2. 1s2. Aqui eu tenho 2 elétrons. Continuação, 2s2. Aqui eu tenho mais 2 elétrons. 2 com 2 são 4. Não cheguei no 6. Continuação, 2p6. Só que, na verdade, eu não preciso de 6 elétrons aqui. Eu preciso só de 2 para chegar no 6 aqui. Posso diminuir o último elétron lá da última camada de valência? Posso diminuir. Então, eu fiquei com 2, 4, com 2, 6. Lembrando, a primeira camada é K, ela comporta até 2 elétrons, ó. S2, 2. Segunda camada, ó, 2, 2, segunda camada. Segunda camada é o L. O L comporta até 6. Só que eu só tenho 2 com 2, 4 da camada L. Ok? Aí está meu e-mail, sandrasilva988@gmail.com. Peço que vocês retornem, né, com as dúvidas. Eu todo dia estou trabalhando aqui em casa, montando as minhas aulas para vocês que não estiverem lá. Nono ano, semana A e semana B, capítulo 3 e 4, resolver os exercícios, coloca lá o assunto, só resolve os exercícios no caderno, não precisa copiar, porque vocês têm esses exercícios no livro. Lá também no Poliedro School tem o livro, já em PDF para vocês também, ok? Então, vocês vão resolver os exercícios no caderno e vão mandar as dúvidas. Por semana vão ter vários vídeos, vários exercícios e vocês vão ter que ir fazendo. E eu estou aqui, tá? Pedindo para que me mandem e-mail com as dúvidas, que eu vou ajudar todos vocês. Fiquem com Deus, estou morrendo de saudade de vocês e logo nos veremos, ok? Beijão, criançada!